Retornamos para a nossa segunda aula, um tema importantíssimo e fundamental, políticas públicas, gente. Então vocês terão a disciplina de gestão de políticas públicas e para trabalhar esse tema, nós temos aqui o professor Giovanni, já tem uma grande experiência com cargos de secretário, ele vai ler ali o currículo de vocês, já trabalhou com planejamento, já trabalhou também com saúde pública, é uma pessoa que já está há bastante tempo na gestão, com cargos importantes, cargos de direção, cargos de secretariado. Então, ele vai poder trabalhar com propriedade o tema da gestão de políticas públicas. Bom dia, professor Giovanni, tudo bem? Bom dia, professor Ciro. Bom dia, alunos, tutores, funcionários públicos, gestores do nosso curso superior de tecnólogo em administração pública. Muito obrigado, professor Ciro. Bom dia, então, a todos. Meu nome é Giovanni de Souza. Eu sou especialista em desenvolvimento regional e local pela Universidade Federal. Sou graduado pelo Instituto Dom Bosco em Educação. Também trabalho e sou especialista em gestão por resultado e planejamento estratégico. E nos últimos 12 anos da minha vida pública, eu trabalhei em São José dos Pinhais. Aconteceu, começando esse trabalho na vida pública, na Secretaria de Educação, onde eu fui gerente de projetos na Secretaria de Educação. Depois, na Secretaria de Promoção Humana, eu fui diretor de Promoção Humana. Depois, assumi um cargo de secretário de governo. Depois, comecei uma experiência na área de planejamento, onde fui secretário de planejamento. E, por último, como secretário municipal da saúde, que foi uma das grandes experiências, principalmente no tema que nós vamos abordar aqui, políticas públicas, onde eu tive a oportunidade de administrar um complexo organizacional de 56 equipamentos públicos, 2 hospitais, onde eu fui interventor de um dos hospitais, uma equipe de mais de 2.000 funcionários e um orçamento perto de 100 milhões, onde um grande desafio, então, para a minha vida profissional. E, atualmente, sou consultor de empresas, trabalho com gestão por resultados e gestão por competência e assumo também a função hoje como diretor-geral da Câmara de Vereadores de São José dos Pinhais, tendo uma experiência prática também hoje no Poder Legislativo. Gostaria de dar bom dia também ao nosso colega, o professor Milton, que vai estar junto conosco durante esses 12 encontros, trabalhando esse tema tão importante para a administração pública e para vocês agora, quase tecnólogos, né, e experientes já por todas as aulas que já tiveram aqui. Gostaria de dar meu bom dia também ao meu colega, o professor Milton. Bom dia de novo, pessoal. Como eu já postei aqui no chat, eu continuo como professor web, juntamente com o professor Giovanni. Professor Giovanni? Antes de começar a nossa aula, eu trouxe um livro. Eu acredito que muitos de vocês já leram esse livro. E eu queria fazer um questionamento para vocês. Queria que vocês, aí nos seus polos de capacitação, refletissem junto comigo durante 1 minuto. O Brasil não é para amadores. Professor Belmiro. O Brasil não é para amadores. O que você acha, para quem não leu esse livro, esse título, ele diz o que para você? Hoje vocês estão na reta final, nos últimos 100 metros na corrida para serem graduados em tecnologia, em administração pública, com muitos professores trazendo vivências e experiências para você durante esse ano que passou. E eu queria que vocês, durante 1 minuto, vocês conversassem com o colega do lado, o que quer dizer para você o Brasil não é para amadores? 1 minuto. Pois é, antes de nós entrarmos dentro do conteúdo, do conhecimento específico de políticas públicas, eu queria fazer algumas abordagens sobre esse tema. O Brasil não é para amadores. O livro está na sua edição lá no ano de 2000. Nós estamos em 2010, já passaram 10 anos. Eu acredito que daqui 20 anos, esse livro continuará sendo ainda um tema atual. Hoje nós estamos, na mídia em geral, a pauta da mídia é políticas públicas. Você observa um candidato a deputado estadual falando de política pública, um candidato a deputado federal falando de política pública, um candidato ao Senado, um candidato a governador, um candidato a presidente.
Aparentemente, quando nós olhamos esses discursos sobre política pública, parece que daqui a 3, 4 meses, lá em janeiro de 2011, todas as coisas vão se resolver. Nós vamos entrar numa era de transformação, uma era de modernidade, uma era de serviços públicos de qualidade, uma era de política pública sendo desenvolvida para toda a comunidade, que os excluídos não vão existir mais. Só que a gente acaba percebendo que logo depois que acaba a eleição, essas coisas, elas acabam muitas vezes não se concretizando. E vêm as frustrações, vêm as decepções, né? E com isso nós vamos, ao longo do tempo, criando um certo estigma sobre o político. E nós vamos falar um pouquinho nas nossas aulas, nesse dia de hoje, na primeira aula, iniciando nessa temática, mas eu, quando olho esse tema de políticas públicas, eu observo o seguinte: o Brasil não é para amadores. Será que ele está falando isso para quem? Ele está falando isso para os administradores públicos? Ele está falando isso para os administradores da iniciativa privada? Eu acredito que ele está falando para os dois segmentos. Porque quando nós falamos, muitas vezes a gente já ouviu falar isso, e quem sabe vocês também ouvem isso com uma certa frequência, as pessoas dizendo que o Brasil é um país de empreendedores. Será que nós somos mesmo um país de empreendedores? Eu, esses dias, fazendo uma análise sobre essa frase, o Brasil não é para amadores e o Brasil é um país de empreendedores, eu analisei o seguinte: eu acredito que o Brasil não é um país de empreendedores. Eu acredito que o Brasil, ele é um país de pessoas de atitude. Porque o empreendedorismo é uma característica de algumas ações relacionadas à engenharia humana que são mais complexas do que só atitude. Um empreendedor, ele tem conhecimento. Um empreendedor, ele tem habilidades. E um empreendedor, ele precisa ter atitude. Se o Brasil fosse um país de empreendedores, nós não teríamos hoje, no mercado em geral, principalmente no nosso país, 80% das empresas que abrem as portas no primeiro ano fechando. Se no primeiro ano que as empresas abrem, no geral, elas fecham as portas 80%, será que nós somos realmente um país de empreendedores? Ou nós somos um país de pessoas de atitude? Vamos dar um exemplo. Eu tenho um amigo que é um excelente padeiro. É o melhor confeiteiro da nossa região. E ele, como padeiro e como confeiteiro, ele sempre, o ofício dele foi isso. Ele tem um grande conhecimento na arte de fazer pães, bolos, doce. Ele tem uma grande habilidade nessa arte de fazer pães, bolos e doce, mas ele tem muito pouco conhecimento e muito pouca habilidade em gestão, muito pouco conhecimento e habilidade em administração. O que acontece então? Ele resolve abrir uma padaria. Aí começa todo o seu martírio. Ele resolve pegar investimentos que ele acabou guardando na sua poupança durante muito tempo para realizar esse sonho. E ele resolve então fazer no seu bairro a melhor padaria da cidade, na concepção dele. E ele vai lá e ele já chama alguém que vai fazer uma placa para ele, tem um amigo que vai fazer uma placa, ele tem um amigo que já escolheu o nome, ele tem alguém que já ajudou ele a comprar todos os móveis, daí ele foi lá e financiou todos os equipamentos durante muito tempo, para daí durante 20 vezes, 15 vezes, usou todos os cartões de crédito dele, e ele foi lá e resolveu abrir a padaria. No primeiro dia, então, ele faz bolo, ele faz doces, ele faz uma série de produtos para comercializar. Só que ele imaginou assim: agora eu abro a minha padaria às 8 horas da manhã e vai começar a vir as pessoas, e vão começar a vir muitas pessoas, e vão comprar tudo meus doces e eu vou ficar rico. Só que daí ele abriu a padaria dele às 8 horas da manhã e veio 1 ou 2 pessoas comprar 5 pãezinhos, 6 pãezinhos. E ele imagina, não, mas daqui um pouquinho as pessoas vão vir. E acabou passando o dia todo e ele vendeu muito pouco, muito aquém daquilo que ele imaginou. E começa uma certa frustração, um certo temor. O que deu errado? O que eu fiz errado? O que aconteceu? E quando ele vai ver no dia seguinte, ou passa 2 ou 3 dias, ele percebeu que toda aquela quantidade de doce que ele não fez está se perdendo, o prazo de validade está acabando. E ele acaba tentando fazer uma promoção. E aí ele já começa a perceber que ele não podia ter feito tanto. E aí já começa as cobranças. A mulher dele diz assim: eu falei para você que você não tinha que ter feito isso, que você não tinha que ter feito tanta coisa. E aí começa. O que aconteceu com esse meu amigo padeiro?
ele era uma pessoa de atitude, uma pessoa que tinha sonho. E essa pessoa que tinha atitude, que tinha sonho, faltava para ele alguns conhecimentos e algumas habilidades na área de gestão, na área da administração. Fazer um plano de negócio, fazer uma análise de mercado para ver se lá no seu bairro haveria realmente a necessidade de fazer uma nova padaria. Será que a necessidade daquela comunidade é essa nova padaria? Então eu dei um exemplo de o Brasil não é para amadores na iniciativa privada. E agora na iniciativa pública. Qual é esse exemplo que pode servir para o Brasil não é para amadores na iniciativa pública? Muito bem. Uma determinada pessoa que tem um sonho, que tem uma visão, que ela acredita que ela pode ser um administrador público, que ela pode ser um vereador, que ela pode ser um secretário, que ela pode ser um deputado estadual, que ela pode ser um deputado federal, que ela pode ser um governador, um presidente ou prefeito, que está mais próximo da nossa realidade. Mas o que acontece? Aí ele faz a sua campanha, ele mostra para a comunidade o que ele pretende, os sonhos que ele pretende, só que daí ele cria toda essa expectativa e a comunidade vai com ele, a comunidade acredita junto com ele. Só que daí começa o primeiro dia de governo. Aí ele vai conversar sobre algumas coisas e diz assim, olha, eu quero fazer isso. E aí chega uma pessoa que trabalha na administração pública e diz para ele assim, olha, o senhor não pode fazer isso. Isso não está no PPA. Isso não está na LDO. Isso não está no orçamento. Isso não é constitucional. A lei de responsabilidade fiscal não permite o senhor fazer isso. Isso não está no planejamento. Isso não foi planejado. Isso é acima do valor dispensável. O senhor tem que fazer uma licitação. O senhor tem que fazer um pregão. O senhor tem que fazer uma concorrência pública. E ele começa a se deparar com essa estrutura toda da administração pública, que é diferente da iniciativa privada, principalmente num aspecto. Esse meu amigo padeiro, ele podia fazer tudo o que ele quisesse. Ele podia comprar em 10 vezes, ele podia comprar em 20 vezes, ele podia fazer tudo o que ele quisesse, desde que ele não ferisse a lei. E ele, como empreendedor, como uma pessoa de atitude, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode pegar aquele bolo, ele pode chamar todos os andarilhos e dar o bolo para ele pode pegar todos os pães que sobraram e fazer uma coleta, entregar para as pessoas que estão passando na rua, para os seus vizinhos, ele faz o que ele quiser. Só que na administração pública é diferente. Eu só posso fazer aquilo que está na lei. Então, esse administrador público que veio com sonhos, que veio com uma expectativa de fazer uma grande mudança na administração pública, ele se depara com todo um processo legal que ele deve cumprir, que ele deve se enquadrar e muitas vezes acaba gerando nesse administrador uma certa frustração. Então, o que eu quero dizer com isso relacionado a esse tema de políticas públicas nessa introdução dos nossos encontros? Eu quero dizer o seguinte, que administrar hoje a máquina pública, administrar hoje uma prefeitura, um governo ou um país,